Se o texto do capítulo 37 termina com a venda de José, o 39 começa com a compra de José. José vale 20 moedas de prata, é um objeto de compra e venda até nesse momento. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo. O meu senhor em nada sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes no meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, lhe disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendiu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo quanto fazia, o Senhor prosperava, porque o Senhor era com ele. Eu quero iniciar a nossa meditação de hoje, chamando para nos ajudar os dois textos que nós começamos a meditação no sábado passado, tanto de Provérbios 9:10, como do Salmo 111:10. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Eu gostaria que, por gentileza, você repetisse comigo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós olhamos para grandes homens e mulheres no Antigo Testamento, e principalmente aqueles que viveram antes da lei e obedeceram ao Senhor. Nós olhamos para a vida de Moisés. Ele não tinha lei. Moisés foi fiel com Deus antes de Deus dar a lei. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra o teu pai e tua mãe, não furtarás, não tomarás as coisas do teu irmão, não cobiçarás nem a mulher, nem o jumento, nem propriedade. Como esses homens, mesmo sem lei, mesmo sem alguém ensinando todos os dias, mesmo sem insistindo, como esses homens puderam ser fiéis com Deus? Nós vemos hoje igrejas que os pastores pregam todo domingo e toda quarta, e o pai e a mãe insistem, e tem ensinamento, e assiste pregação no YouTube, e as pessoas andam em pecado igual. E nós colocamos então o José nessa faixa. Como que esse homem, longe da casa do pai e da mãe, não tinha uma igreja que ele ia no sábado de noite para que o pastor lhe instruísse, não tinha um estudo bíblico que o pastor lhe instruísse, ele não tinha a palavra em casa para ler todos os dias, todas as manhãs ou todas as noites. Esse homem não tinha livros de Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves e tantos outros grandes escritores que ensinam a andar na palavra de Deus. E nós perguntamos como que esse homem podia ser tão fiel com Deus. Não tinha todos os dias ali pai e mãe para dizer: você não pode isso, você tem que aquilo, você tem que caminhar aqui, você tem que caminhar lá. E nós encontramos uma resposta muito clara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem anda em temor do Senhor acerta os bons caminhos, porque o temor do Senhor no nosso coração, ele é um freio interno. O temor do Senhor no coração de uma pessoa é a luz vermelha que acende na hora do perigo. Não entra por esse caminho. Eu gosto muito de um texto de Isaías capítulo 30, verso 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas essa palavra é para aqueles que temem ao Senhor. E nós, claro, podemos responder uma pergunta: por que as pessoas fazem tanta besteira na vida? Por que as pessoas tomam tantas decisões sem levar em consideração os desdobramentos? Como que as pessoas tomam tantas decisões erradas na vida e não olham depois da curva o que pode ser? Porque falta temor no coração. E homens e mulheres que têm temor no coração podem não saber o dia do amanhã, porque nós não somos adivinhos. Nós não somos profissionais em adivinhar o tempo, mas como nós podemos acertar a caminhada em dias que nós não sabemos o que tomar decisão? Com temor no coração. E nós olhamos para essa história. Com qual expectativa você acha que o José encarou o novo mundo no Egito? Ele saiu da casa do pai. Ele era o filho amado, aonde ele tinha uma túnica especial só para ele, aonde ele deveria ter o seu lugar especial à mesa, aonde o pai sentava com ele e conversava com o filho especial todos os dias. Esse filho era um filho amado do pai, que foi vendido pelos irmãos, e agora ele chega numa terra estranha, aonde a cultura é diferente, aonde todas as esquinas há um Deus, aonde o Deus sexo era louvado e adorado, aonde até os gatos eram idolatrados, aonde toda a cultura era uma cultura anti-Deus. Como que esse homem se comporta? Com qual expectativa ele chega numa terra estranha? E eu digo para você, muitas vezes eu e você podemos ser colocados por Deus em lugares desafiadores. Eu quero que você olhe comigo o Salmo 105, verso 17 e o verso 18. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo,
cujos pés apertaram com grilhões. Ele tinha algemas nos pés, grilhões, e a quem puseram em ferros. Eu preciso trazer à tona esse texto, para que ninguém em sã imaginação imagine que José chegou no Egito agrinaldado, recebido com flores e com tapete vermelho. Ele chegou no Egito como um escravo. E um escravo, para quem vendia ou para quem comprava, a média era de 30 moedas de prata, e José tinha sido vendido por 20, abaixo do preço. Os irmãos dele não consideravam ele como um escravo útil, por isso que venderam ele por menos. Como José chega no Egito como escravo, com pés amarrados e dentro de uma cela, porque o texto do 18 diz assim: a quem puseram em ferros. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis. Amém? Voltamos para Gênesis 39. Agora nós vamos perguntar de novo: com qual expectativa José encarou esse novo mundo? Esse novo desafio? Ele saiu de debaixo de uma grande proteção e Deus o colocou na casa de Potifar. Deus, pela sua divina mão, estava dirigindo a vida de José. A mão daquele que não aparece começou de desenhar, pintar e tecer um lindo quadro na história, porque a história de José é muito conhecida e muito lembrada e muito tomada como consideração. Você lembra de Daniel e os amigos que foram levados para a Babilônia, inocentes? No ano 605 foram levados para a Babilônia, inocentes, não foram eles que pecaram. Arrastados para a Babilônia, chegam lá, jovens entre 12 e 14 anos, e todos eles são castrados. Eles são castrados para que o rei pudesse confiar neles. Eles são colocados numa espécie de faculdade para estudar. Como que esses meninos reagiram? Eles podiam ter se vitimizado? Eles poderiam chamar sobre si: nós somos vítimas da guerra, nós somos vítimas da sociedade, nós somos vítimas dos nossos pais, agora quem poderá nos ajudar? José poderia ter se comportado como vítima. Ele foi jogado numa cisterna seca, vendido para os irmãos, comprado por um egípcio. Ele poderia ter se vitimizado: coitado de mim. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter se tornado rebeldes. E quando uma pessoa fizesse uma pergunta para eles, eles iam estar patada, e cortada, e coice. Porque eles são vítimas. Eles estão rebelados, porque fizeram uma injustiça com a gente. Olha o que fizeram da gente: arrancar dos nossos pais e trouxeram para esse lugar estranho. E cada pessoa que perguntar uma coisa, murmurar e ser rebelde e dar coice. Eles poderiam ter se tornado hostis, grossos, coicentos, azedos, irados. Muitas vezes Deus coloca crentes em situações difíceis, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, com o seu patrão, na situação financeira, e as pessoas ficam azedas, iradas, de ovo virado. Então a minha pergunta prevalece, permanece: como você acha que o José recebeu esse novo mundo? Como ele reagiu a essa nova situação? Ele ficou vingativo? O verso 1 dá aqui essa informação: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E o verso 2 começa dando respostas. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José não se rebelou contra Deus. José não se rebelou. E o que fizeram com ele foi uma injustiça ou não foi? Se fizessem a mesma coisa com nós, como nós iríamos reagir? Ele não se rebelou contra Deus. Nós olhamos para a história de Jó,
que perdeu os 10 filhos no mesmo dia, sepultou os 10 filhos no mesmo dia no cemitério, ele perdeu propriedades, ele perdeu os rebanhos, sua mulher mandou ele se matar, nega o teu Deus e morre, mas ele não pecou contra Deus. A Bíblia diz em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, e ele declarou: nu vim a esse mundo e nu voltarei. Ele não se revoltou contra Deus. Nenhuma tragédia dessa vida pode ser motivo para abandonar a fé e a comunhão, nenhuma tragédia. E muitas vezes as pessoas abandonam a vida com Deus porque alguém errou com elas. Porque eu não admito o que fizeram. Para de ler a Bíblia, para de orar, para de congregar, para de dizimar, para de ofertar, para de santificar. Porque não admito, porque esse mundo é terrível, também não adianta mais fazer nada. Nenhuma tragédia dessa vida pode ser motivo para abandonar a fé e a comunhão. Nem a morte do pai, nem a morte do irmão, nenhuma traição, nenhuma injustiça, nenhuma perda pode fazer sair do caminho da eternidade. Nenhuma perda. Porque quando nós chegarmos diante de Jesus, não vai adiantar contar uma história de vitimismo para Jesus. Ele não vai nos restaurar. Ninguém é salvo por ser vítima, mas salvo por ser fiel até o fim. Como José se comportou? José é um homem que se submeteu a um processo do tempo e da conquista. Ele se submeteu ao tempo. O verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E nessa palavra eu tenho uma bira contra muitos pregadores. Eu tenho. E uma bira pessoal muito grande. Porque os pregadores passam, principalmente para jovens, em culto de jovens, congressos, a ideia de que um dia José chegou lá e no outro dia Deus prosperou ele. José chegou um dia lá, foi recebido por tapetes vermelhos e festas, porque Deus era com ele, e na outra semana colocou ele no trono lá, para ser o terceiro maior do reino, e tudo fluiu assim para José, de um dia para o outro. Isso é um erro gravíssimo. Isso é assassinar sonhos de muitas pessoas. E você precisa prestar muita atenção nisso, porque há muitas pessoas que não querem viver e cumprir processos. E essa vida, tudo é um processo. E na maioria das vezes, os 9 meses que nós passamos na barriga da nossa mãe, foi o menor dos processos. Há muita coisa que às vezes leva anos de processo. E uma mentalidade fast food, micro-ondas, se acelera na nossa nação e nas igrejas. Porque um dia a pessoa começa a ler a Bíblia e no outro ela quer ter a vitória. Num dia ela começa a dizimar e ofertar, e na outra semana, se Deus não abençoar, ela já abandona, porque Deus não é fiel. É processo. Nós não podemos ter uma fé micro-ondas, fast food. Nós precisamos entender processo das coisas, processo. E há uma geração sim no nosso meio que desiste muito fácil das coisas. Muito fácil, principalmente da fé cristã. No capítulo passado, eu falei para vocês sobre o Judá. E o Judá saiu de casa quando o José foi levado para o Egito. O Judá gastou 22 anos fazendo besteira. Ele saiu de casa, casou com mulher errada, teve filhos, acabou engravidando a nora. Deus matou os 2 filhos, perdeu a esposa. Ele voltou para casa com uma desgraça nas mãos. E nesses mesmos 22 anos, acontece a história de José no Egito. Então, do dia em que José chegou no Egito, até o dia que os irmãos dele vieram a primeira vez comprar mantimentos, tinha se passado 22 anos. Amém? Agora, nesses 22 anos, nós precisamos encaixar 2 anos de cana, de cadeia. 2 anos de cadeia. Desses 22 anos, precisamos encaixar 7 anos, que foram os anos das vacas gordas, que ele produziu. Pitão, Ramsés, encheu celeiros para durante 7 anos de vacas magras comer. E vamos colocar então 1 ano de carência. Vamos dizer que levou 1 ano, depois que parou de chover, parou de produção, 1 ano até que
todo o povo começou a vir e os irmãos também vieram comprar mantimentos. Se passou 10 anos. Se passaram 10 anos desde o processo em que ele foi acusado de adultério até que ele saiu e os irmãos vieram. Sobrou quanto? 12 anos. E ele foi acusado e foi para a cadeia no auge, quando ele estava no mais alto nível de confiança com o seu patrão. Então você pode ter certeza que foram 12 anos de processo até que ele chegou nesse ponto. Não pensa que as coisas são fáceis. Meus irmãos, não pense que você vai começar a ler a Bíblia hoje e amanhã você vai ser o Luciano Subirá na pregação. Não pense que você vai começar a ler a Bíblia hoje e em 5 anos você vai ser uma pessoa que vai entender tudo, porque não vai. Grandes pregadores, grandes homens e mulheres da fé, são homens que às vezes estão nesse caminho 25, 30, 50 anos, entram em processo. Pessoas que são bem na vida financeira, prósperas, e aprenderam a entrar dentro de um círculo virtuoso. São pessoas que muitos anos estão fazendo investimentos corretos e aprenderam a caminhar 20, 25, 30 anos. Processo. Uma pessoa que faz palestras e fala muito bem, entende assuntos e se comunica muito bem com o seu público, é uma bênção. Ele não começou ontem a fazer isso. Essa pessoa está muitos e muitos anos nisso, processo. Mas eu vejo e eu olho para uma geração que não quer viver processos. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. E rapidamente chega aos 60 anos e a pessoa não construiu nada. Nem a família, nem na vida financeira, e nem na vida da prosperidade, e nem na vida espiritual, porque não quer entrar num processo e caminhar. Nós precisamos enfrentar processos. Então, por que Deus era com José? É muito óbvio que José andava na presença de Deus com fé e com adoração. E o que é fé na Bíblia? Fruto do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia poupa detalhes, porque ela acredita no nosso entendimento, e nós podemos ter certeza que ela se constrói. E quando a Bíblia diz que o Senhor era com José, não é porque Deus olhou para José e disse assim: bonitinho, serei com ele. Até que é inteligente, serei com ele. O nariz bonito, vou com ele. Não. Deus era com José, porque José era com Deus. E muitas pessoas querem que Deus seja com elas, mas elas não querem estar com Deus. Não querem viver pela fé. Não querem viver pela obediência. Não querem viver um dia de cada vez na presença de Deus. Então não espere que Deus seja com você. Você quer que Deus seja contigo. Então tenha a vida que José viveu na presença de Deus. E o Senhor era com José. Amém? Do verso 3 ao verso 6. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Se tornou visível. Aonde José colocava a mão, prosperava. Se tornou visível, não era forçado. Se tornou visível. Verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Meus irmãos, José carregava em si a aliança de Abraão. Gênesis 12, verso 2. É uma ordem. Ser tu uma bênção. Essa ordem deveria estar na vida do Abraão. Essa ordem da aliança deveria passar do Abraão para o Isaac, do Isaac para o Jacó, e do Jacó para o José. Ser tu uma bênção. Quando nós caminhamos dentro da nova aliança, nós precisamos ser bênção, e essa ordem está sobre mim e sobre você. Ser tu uma bênção. Então não espere Deus fazer você uma bênção. A ordem é que você caminhe em direção para você ser essa bênção. Ser tu uma bênção.
José era um crente de confiança. O texto lá no verso 16 termina dizendo assim com uma informação: até que seu senhor tornou a casa. O patrão do José viajava. Havia muitas coisas para cuidar em todo o território egípcio. Quando a Bíblia começa falando lá no verso 1 que ele era oficial de Faraó, ela usa lá no hebraico original a palavra tashima. E a palavra tashima significa carniceiro, significa carrasco, aquele que elimina do governo todos aqueles que se opõem contra o governo. Esse faraó aqui, ou esse oficial de Faraó, chamado Potifar, ele era um eliminador daqueles que se colocavam contra o governo, ele matava. Tashima. Esse homem, ele andava por todo o território egípcio e ele cuidava da lei e da ordem do Egito. E o patrão poucas vezes estava em casa. E o José era um crente de confiança. Então nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Eu creio que muitos de nós têm patrão. E nós sabemos que muitas vezes quando o patrão sai das empresas é uma festa. E o patrão às vezes calcula para não sair, porque quando ele sai a rentabilidade vai baixar. Porque quando o patrão não está, é a festa do tereré e da conversa. Em muitas empresas é assim. E infelizmente nessas empresas tem cristãos que trabalham ali também. E os cristãos também ficam sentados, não rendem, não trabalham. E eles estão roubando o patrão. José é um crente de confiança. José é um cristão que mesmo quando o patrão não estava em casa, estava longe, ele continuava administrando, trabalhando, progredindo e Deus abençoava ele. Porque muitas vezes pessoas que correm anos na igreja não prosperam na vida financeira ou na vida profissional? Temos uma resposta: quantos cristãos que roubam o seu patrão? Não importa o salário, não importa a riqueza do patrão. Se nós somos colocados num lugar, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser pessoas de confiança, irmãos. Ser pessoas de confiança. Ah, mas ele me paga pouco. Estuda e vai para frente. Mas você não vai se vingar do teu patrão por causa do teu salário naquele setor é R$1.800. Eu vou ser uma pessoa de confiança. Se o patrão ou a patroa está ou não está, eu não vou mexer nas coisas dele e eu vou trabalhar, eu vou produzir, porque a consciência da presença de Deus muda a forma como nós entendemos as coisas. O José não estava trabalhando para o Potifar na cabeça dele, na cabeça dele ele estava trabalhando para Deus. Nós precisamos ser pessoas de confiança, e mesmo que não tenha ninguém nos vigiando e nos dizendo o que nós temos que fazer. Meus irmãos, nós não podemos nos tomar conta, ser abusados de alguém. Ser abusado, pegar sem pedir, ser abusado. E tem gente que é abusada com as coisas. O patrão não está, não, eu vou pegar. Nós não podemos ser abusados com as coisas, nós precisamos ser fiéis, porque a nossa consciência tem que estar na presença de Deus. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Amém? Você trabalha para Deus, Deus é o teu patrão. José era um crente de confiança. No verso 7 em diante, começa uma nova história na vida do José. A primeira história no capítulo 37 era a história do José já governando de alguma forma, com a sua túnica colorida, túnica de governador. E a história dá um tombo e começa uma nova fase, quando ele é pego pelos irmãos, jogado na cisterna e vendido para os midianitas. Até então tudo estava indo bem. Aqui José está no auge, sabe? Quando a pessoa está assim, no maior ponto de conquista da sua vida. Ele saiu de ser escravo, de estar amarrado com algemas. Ele saiu lá do esgoto, de não valer nada. E ele está agora onde? Administrando tudo. O patrão dele não sabia nem quanto dinheiro tinha no cofre, mas o José sabia. O patrão nem sabia quantos empregados que tinha, mas o José sabia. O patrão não sabia nem quanta comida tinha na despensa, mas o José sabia.
O José era aqui um administrador. Verso 7: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Começou a perturbação. Estava tudo indo bem. 8: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Há uma diferença entre tentação e provação. E eu vejo as duas coisas na vida de José num momento só. Ele era homem, tinha hormônios, mas também é uma provação para ver se esse homem continuaria fiel com Deus, com o seu patrão e com o propósito com o qual Deus tinha direcionado. Ele seria patriarca. Ele poderia, em uma tacada, em um pecado, perder tudo que Deus colocou nas mãos dele. Podia ou não podia? Ele, em 2, 3 minutos, ele poderia perder muitas coisas. E não há uma pessoa sobre a terra que não tenha caído em tentação. Nenhuma. Ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra coisa. Apenas Jesus venceu toda a tentação, todas, de todos os níveis, desde o pão até o do poder. Mas há uma diferença entre cair em tentação e procurar cair. Há pessoas que é assim: evite acidentes, faça de propósito. A pessoa procura cair, ela calcula para cair e depois se faz de vítima. No verso 6, no final, diz assim, bem no final: José era formoso de porte e de aparência. José era um homem bonito, no auge da juventude e dos hormônios da masculinidade. Ele era homem. A Bíblia deixa bem claro que ele era homem. No verso 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: o que você pensa? O segundo homem mais importante do Egito, o Potifar. Esse homem podia escolher qual a mulher que ele queria para ele. Esse homem tinha escolhido uma esposa bonita, meia boca ou feinha? A mais linda. A mais linda. Então esse cara tinha uma mulher muito bonita em casa. E no verso final, no 16, bem no final: até que seu senhor tornou a casa. Esse homem viajava e a sua mulher ficava muitos dias sem marido. Eu creio que vale muito a pena a gente fazer um ponto bem interessante aqui. Homens, maridos precisam cuidar para não colocar homem estranho dentro da sua casa enquanto que está só a esposa em casa. Mulheres precisam cuidar. As esposas não podem ser inocentes e ingênuas de colocar outra esposa, outra mulher dentro de casa por qualquer outro motivo, enquanto que ela não está. E os pais precisam cuidar. Os pais não estão em casa, namorados não se encontram enquanto que pais não estão em casa. Porque não se brinca com pólvora perto do fogo. E depois que acontece, o estouro é grande, não tem mais como voltar atrás. E leite derramado, quando vai se lamber, não tem mais gosto de leite, mas tem gosto de terra e sujeira. É necessário cuidar. Então esse homem viajava, a mulher ficava em casa, sozinha, e começou ali. E essa mulher, ela não era uma pessoa educada com as coisas. E como que essa cabeça pensava? José era escravo. Então, para aquela cabeça pensante, o escravo tinha que fazer obrigatoriamente tudo o que ela queria, certo? Até se deitar. Até se deitar com ela e dar todos os seus prazeres sexuais. E no verso 7 ao verso 10, é muito claro, verso 10, falando ela a José todos os dias. Isso também foi um processo.
talvez 1 mês, 2 meses, todos os dias, falando com José, falando com José. O verso 11, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Ela armou aquela situação. Não foi um acaso, não foi algo que aconteceu por um acaso. Ela construiu aquela oportunidade, porque ela tinha na cabeça dela formado um desejo de se saciar sexualmente com José. Ele poderia entender que ele foi uma vítima de uma cilada. O José poderia dizer assim: o que eu poderia fazer? Eu sou um escravo, eu tenho que atender a minha senhora. O José poderia deitar e dizer assim: o que eu vou fazer? Eu tinha que fazer isso. E você percebeu que quando nós começamos o texto, eu falei para você do Tashima, que era carniceiro, que ele era alguém que matava. O Potifar matava. Então dentro do Egito se tinha essa tradição, e o José sabia que se ele seria pego com a esposa do patrão, ele ou ia para a cadeia ou ele seria morto. Poucas vezes ia-se para a cadeia, a maioria das vezes era enforcado em praça pública, para que todo mundo aprendesse a não fazer isso com a patroa. Ser tentado não é pecado. E José tem 3 razões para não cair. 3. Primeira razão: a traição é uma gritante quebra de confiança. Trair é quebrar confiança. E o adultério transforma um rio de água cristalina em esgoto. E pessoas livres, transforma pessoas livres em escravos, e depois transforma pessoas em animais. O adultério é terrível. Eu quero ler com vocês 3 textos de Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição. Discrição é bom comportamento. E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, tipo, não pensa na consequência. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no final de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia da congregação. Beba a água da tua própria cisterna. Água aqui é os prazeres da esposa, do marido. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Casamento é homem e mulher, só para ti somente. 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Córcega de amores, gazela graciosa, sacinte os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias, porque meu filho, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Então, o primeiro ponto, José tem 3 razões para não cair. E a primeira razão: a traição é uma gritante quebra de confiança, não só com o cônjuge, mas com todas as pessoas que convivem com a pessoa. Quebrar confiança. Provérbios 7, só folhear para frente, verso, amém? Você pode ler todo o texto em casa, você vai ver que o contexto condiz. 21.
seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede. A mulher que vai trair o marido, ela é como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre a rede. O marido que vai trair a esposa, ele é como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, mas acha que está andando para a liberdade. É um grande engano. Em segundo ponto, José tem 3 razões, e a segunda razão é a traição é uma enorme maldade com o cônjuge inocente. É uma maldade, porque a pessoa deposita confiança e o outro vai fazer o quê? Dar um tiro no pé do cônjuge. É uma maldade. Lembra que no sábado passado eu comecei a nossa meditação falando sobre egoísmo? E é um egoísmo, porque é uma maldade com o cônjuge. A traição abre na alma da pessoa traída uma ferida profunda de consequências desastrosas. Provérbios 6, 32. O que adultera com uma mulher está fora de si, está louco. Só mesmo quem quer arruinar a vida é que pratica tal coisa. Está louco. A mulher que vai trair o seu marido, ela está fora de si. Só alguém que quer arruinar a sua vida pratica isso. Então a segunda razão para não trair é que a traição é uma enorme maldade com o cônjuge inocente. A terceira razão, a traição é pecado contra Deus. Você pode voltar em Gênesis 39. O verso 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando Natã visita a casa de Davi e conta para o Davi uma história sobre ovelhas, e no final de toda a conversa, Natã diz: o homem és tu. Absolutamente naquele momento, o Davi encolheu-se em si e diz: pequei contra o Senhor somente. Todos os pecados são contra Deus. Todos. Porque todo pecado é um ato de impiedade e é um ato de perversidade. Todo. E ir para a cama com a patroa era conspirar contra Deus, não apenas contra o patrão. Era conspirar contra Deus. E José cultivava a piedade. E aquele que deseja manter em ordem o seu jardim, não prepara um canteiro para ervas daninhas, mas sim para algo produtivo. E como fugir do pecado? O verso 12, primeiro o verso 10. Como que ela estava surupiando como uma víbora todos os dias. Verso 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. E a pergunta é: como fugir da tentação? Como não cair na tentação? Cada um precisa se conhecer. E você não vai cair naquilo que você é forte. Você vai cair naquilo que você é fraco. E quando você pensa que você é forte em alguma coisa, você já se tornou fraco. Porque a vulnerabilidade é em desproteger e achar que está tudo bem. Como fugir da tentação? Primeiro, verso 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aquela patroa podia mandar matar ele por qualquer motivo. Ela era a dona dele. Mas ele preferiu fugir. Ele preferiu correr o risco de ser morto. Ele preferiu correr o risco de ser preso, mas não pecar contra Deus. Ele preferiu fugir do que pecar contra Deus. Primeiro, foge. Precisa fugir. É necessário fugir. Se você sabe que você tem fraqueza com a fofoca, não visita a vizinha fofoqueira. Você vai cair.
Quem tem problema com mentira, não fica indo na casa e conversando com quem é mentiroso, porque normalmente um mentiroso, ele se congrega com outro mentiroso, e um mente para o outro, eles acreditam na mentira. Não se reúna com mentiroso. Se alguém tem problema com bebida alcoólica, não vai na casa daquela pessoa que vai te oferecer bebida alcoólica e que já vai sentir aquele cheiro de bebida. Não vai lá. Cada um precisa conhecer a sua fraqueza. Você vai cair se você não fugir. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,9, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em 2 Timóteo 2,22, Paulo diz: fugir das paixões da mocidade. Foge. Quando Pedro fala a respeito do diabo, ele diz: resiste o diabo, seja contra o diabo, enfrenta o diabo. Mas quando Paulo fala acerca das nossas paixões carnais, ele diz: foge, porque você não vai vencer. Você não vai ganhar essa batalha. Não adianta você tentar. E dialogar com o tentador é continuar na zona de perigo e na insensatez. E nenhum de nós, por mais maduro que seja, não vai conhecer os seus limites. Nós nunca vamos conhecer os nossos limites. Nós podemos cair. Foge o mais longe possível. José correu daquele ambiente escorregadio, porque ele entendeu que ele podia cair. Por isso que ele fugiu. Ele entendeu que ele podia cair em pecado. Por isso ele fugiu. Você lembra que a Eva caiu por ficar dialogando com o tentador na zona de perigo? E você pode crer que foi um processo de queda. Não foi um dia que o diabo foi falar com a Eva e a Eva caiu. Foi um processo. Até que ela substituiu a voz de Deus pela voz do diabo. E foi um processo até que ela caiu. Foge. Absolutamente foge. E o verso 10 dá um conselho aqui. Falando ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos, não deixe isso entrar no seu coração. O pecado primeiro é concebido no coração e depois é transferido para a prática. Primeiro a pessoa concebe no coração, engravida do pecado, gesta o pecado, imagina o pecado, planeja o pecado e depois vai colocar em prática. Essa mulher planejou isso. Uma casa de um egípcio que estava sempre cheio de funcionários. E o texto diz que chegando José, e ela estava sozinha, porque ela planejou fazer aquilo. O pecado normalmente é planejado e depois é colocado em prática. Verso 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Presta atenção. A primeira vez que pegaram na túnica de José, ele não correu. Os irmãos dele pegaram ele, maniaram ele, jogaram numa cisterna e venderam ele. E você já ouviu aquela expressão que cachorro que apanha de linguiça depois tem medo do próprio rabo? Já ouviu essa expressão? O José não ia cair no mesmo buraco duas vezes. Qual que era a solução do problema? Foge. Foge. Nem que a túnica ficaria nas mãos dos irmãos, mas ele fugiria pelado para casa, mas não ia para o Egito. A segunda vez ele fugiu. Foge. Não dá ouvidos e foge. Ele aprendeu a lição. É com certeza que Deus, com as suas mãos, estava ali trabalhando no coração dele para ele entender, não ser ingênuo e fugir. Nem que a túnica fica para trás, mas foge. Aí o verso 14. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: ele trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. A mulher se tornou uma acusadora cruel. Depois que o José não queria ela se sentiu desprezada e ela mudou a história. E a vítima distorceu os fatos. Ela se tornou uma mentirosa cruela. E ela trovejou para cima do José. E primeiro ela coloca a culpa no marido. Quem tinha trazido o José para dentro de casa? O marido é culpado. Porque o meu marido trouxe esse escravo para dentro de casa. Depois, nós vemos, na minha opinião, ela é xenofóbica. Sabe o que é? Porque no verso 14 ela diz assim, ó: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu.
Isso é antissemitismo. Porque se fosse um outro escravo da casa dela, um egípcio, ela faria a mesma coisa? Não faria. Então esse hebreu é xenofobia, é antissemitismo. E depois nós vamos ver que ela disse que José insultou. A palavra insulto, lá no hebraico original, é zachak. E a palavra zachak, com Z, zachak, significa jogos eróticos. O que ela disse aqui para o marido dela, para os funcionários? O José estava dias se insinuando eroticamente para mim e ele queria se deitar comigo. Ela distorceu a história e ainda o acusou de zachak, insulto. E José foi preso e acusado de assédio sexual e tentativa de estupro. Verso 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. O carniceiro ficou bravo. 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão, no presídio. Eu imagino que lá tinha também a ala dos Jack. Eu acho que ele foi para lá. Acusado de estupro, de assédio sexual. Ele foi para lá. Ele foi para lá e do ponto mais alto, do auge da sua história, de vencedor, de uma hora para outra, ele acabou na prisão. Outra injustiça com José. Talvez alguns crentes do Brasil iam para a forca. Claro. 51, o velho Bareiro, Heineken, afogar as mágoas. Porque a tristeza, olha quanta injustiça. Ou ia emendar um seriado após o outro, até virar noite e dia. Ou fugir de casa, ou também não vou mais tomar banho, não vou mais trabalhar, ou não vou mais isso. Acabou o mundo, acabou, minha vida acabou agora. Como José se comportou? O prazer imediato do pecado não compensa o seu tormento constante. José preferiu ir para a prisão do que viver livre com os pensamentos e a consciência algemados. O corpo estava na prisão, mas a mente, a alma e a consciência estavam livres. Nenhum latejo de consciência pesada. Ele não pecou contra o seu Senhor, nem contra a sua patroa e nem contra Deus. Ele estava de consciência tranquila. E no verso 21, o Senhor, porém, era com José. Ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Presta atenção. Ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Ele não parou de adorar e não parou de ter comunhão pela fé. Ele continua andando na presença de Deus. Meus irmãos, nós não podemos pegar o modelo de José para a nossa vida se nós não quisermos termos a vontade de ter a comunhão de José com Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Você entendeu isso? Amém. E ser fiel com Deus não livra o cristão das injustiças. Essa teologia de hoje, principalmente encabeçada e autenticada pelo neopentecostalismo, que se você está em Cristo você não vai ter problema, ninguém vai te trair, ninguém vai te roubar, Deus vai colocar espada de fogo ao teu redor. Isso não é verdade. José é fiel com Deus, e ser fiel com Deus não livra o cristão das injustiças, mas o cristão tem a garantia de que Deus é com ele. José não estava preocupado com a opinião alheia, nem com os críticos de plantão. Ele preferiu ir para a cadeia do que praticar uma injustiça. Mas eu faço uma interpretação aqui. Esse marido poderia ter pego e matado José nessa mesma hora? Sim ou não? Sim. Por que ele não matou? Na minha opinião, eu creio que ele conhecia a esposa que ele tinha. Ele pensou, vou jogar ele na prisão, daqui um dia tudo fica diferente, porque José é meu administrador. Eu acredito assim. E Deus era com José. Verso 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. O cara fiel com Deus.
até na injustiça, ele vai para frente. Você tem que ser fiel com Deus. Você tem que levantar todos os dias e ler a Bíblia, e orar, e ser santo. Ser santo na presença de Deus. Ser limpo. Ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas, ser fiel com o patrão, ser fiel no dinheiro, ser fiel nos pensamentos, ser fiel naquilo que você ouve, ser fiel com quem você anda. Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel com o seu casamento. Amém? O marido precisa ser fiel com a sua esposa, com tudo. No culto passado nós falamos um pouquinho sobre a infidelidade sexual, e nós falamos de adultério, que é um egoísmo, nós falamos de fornicação, que é egoísmo, e nós falamos de pornografia. Quantos casais o marido não trai a sua esposa, mas ele é viciado em pornografia e masturbação? O homem precisa ser fiel com o seu casamento, fiel com a sua esposa, fazer negócio junto com a sua esposa, ser confidente da sua esposa, ser conselheiro e ouvir conselhos, ser fiel com a sua esposa. E a esposa precisa ser fiel com o marido, tanto sexualmente como emocionalmente. Às vezes a esposa não trai o seu marido na cama, mas conta os problemas do marido para a amiga. É traição. Se é tão importante assim falar dos problemas do marido, fala para ele, confronta ele. Maridos e esposas precisam ser fiéis. Seja fiel com seus filhos. O apóstolo Paulo lá em Efésios 6, nos outros versos, ele diz, depois de falar, filhos, obedeceis aos vossos pais, ele diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Pais têm que ser fiel com os seus filhos. A primeira fidelidade é com os filhos. Seja você fiel com os teus pais. Tem filhos que não são fiéis com os pais. Seja fiel com a tua igreja. Fidelidade. Não quebre a confiança com as pessoas da família espiritual. E às vezes as pessoas se quebram com a família espiritual, se queimam. Seja fiel com a tua igreja. Os teus parentes vão, a maioria deles vão morrer e vão para o inferno. A tua família de verdade é a família daqueles que estão andando com Cristo, aqueles que se converteram, a família da igreja. Seja fiel com a tua igreja, seja fiel com o teu patrão, com a tua patroa. Não fala mal deles. Seja fiel com Deus. Você precisa ser fiel com Deus, porque a fidelidade é a garantia de que Deus vai estar com você. Mesmo em dias ruins, mesmo em dias difíceis, Deus vai estar com você. Mesmo na cadeia, mesmo na prisão, Deus vai estar com você. E das cinzas Deus pode fazer você renascer, mas você tem que ser fiel. José é bênção por onde passa, e ele floresce onde ele é plantado. Não é o lugar que determina o teu valor, mas é você que precisa determinar o valor do lugar. É você. O segredo está em você. Você não pode ser um produto do meio, mas você precisa influenciar o meio. E tem pessoas que são produtos do meio. Apenas Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel se destacaram numa multidão de jovens que foram levados para a Babilônia. A diferença é que uns são influência e outros são apenas influenciados. E Deus usa as circunstâncias mais carancudas para preparar os fiéis para voos mais altos. José saiu da prisão. Quem tirou José da prisão? O padeiro-chefe? O copeiro-chefe? A mulher do Potifar? Quem tirou José da prisão foi Deus. Quem autorizou a prisão foi Deus. Mas Deus precisava provar a fidelidade de José e preparar o José para ser um grande administrador. A sua vida você determina se você vai azedar, se você vai desistir, ou aquilo que Deus coloca sobre você vai te direcionar para Ele. Eu termino com Jó. Jó aparentemente sofreu grande injustiça. Ele levanta 14 perguntas para Deus. Aonde estavas tu, Deus, quando eu estava no ventre da minha mãe? Onde estavas tu, Deus? Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Onde estavas tu, Deus? Por que o Senhor não secou os seios da minha mãe para eu morrer de fome? Onde é que estavas tu, Deus, que não colocou uma doença em mim? Onde estavas tu, Deus? 14 perguntas. Deus levanta e Deus pergunta 32 perguntas para Jó.
Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhei as estrelas no céu? Onde estavas tu, Jó, quando eu coloquei os fundamentos dos mares? Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu? Onde estavas tu? Nenhuma resposta. Deus não deu uma explicação, mas Deus deu uma restauração. E a restauração começou quando o texto diz assim: quando Jó orava pelos seus amigos. Meus irmãos, o grande segredo é ser fiel com Deus e não se irar, porque nós vamos ainda passar por muitas coisas e nós precisamos nos levantar. E nós vemos o final do capítulo de Jó, Jó aos pés de Deus, sendo mais fiel do que ele era antes. Eu desejo essa palavra para você, e eu desejo profetizar sobre a tua vida. Lá onde é que Deus colocou você pode ser difícil, mas lá você pode crescer. Naquele lugar Deus pode desenvolver você. Naquele lugar Deus pode tirar você para coisas maiores. Amém. Amém. Você pode fechar os teus olhos. E você pode trazer a sua memória, o seu entendimento, e colocar na presença de Deus todas as coisas do teu coração. Se você tem passado por um período de injustiça, se você tem passado um período que você pensa muito em algumas coisas, coloca isso na presença de Deus. Seu Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço, meu Pai, que na tua palavra está escrito e contém a história de José. Seu Deus, eu amo o processo que o Senhor dirigiu na vida desse homem. E eu também amo, Senhor, como José reagiu e como José andou na tua presença. Seu Deus, eu amo a história de José. E eu quero que o Senhor derrama sobre nós esse mesmo espírito de vencer, de andar na tua presença, de não pecar contra o Senhor, de preferir morrer do que pecar. Em nome de Jesus, coloca sobre nós, Pai, esse mesmo espírito de fidelidade que houve em José, de ser fiel com todas as coisas, que ninguém tenha que ficar nos corrigindo ou nos vigiando, mas coloca dentro de nós um espírito de fidelidade e consciência da tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. 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 Eres tú, y eres tú.